Pessoal, bom dia. Bom dia. Hoje é 6 de agosto de 2025, portanto, o dia do tarifaço para o Brasil. Para o resto do mundo, entra em vigor amanhã. Então, você pode imaginar a ansiedade, a angústia, não só dos investidores, mas principalmente dos setores afetados. E é sobre isso que nós vamos nos debruçar hoje. Chegou o dia T de tarifaço e há pouca esperança de que algum setor seja excluído de última hora. Embora negociadores do governo e do setor privado citem o café como o que tem maior chance de reconsideração por parte dos americanos nas próximas semanas. Na prática, significa que a taxa de 50% entra em vigor hoje, já entrou, para cerca de 35% da nossa pauta de exportação. Quase 45% estão em uma lista de exceção, portanto, sujeitos à tarifa menor de 10%, e outros 20% enfrentam a mesma tarifa que o restante do mundo, como, por exemplo, o setor de aço e alumínio. Portanto, temos que nos debruçar, mergulhar sobre o que resta, que não é pouco. Apesar da vigência da sobretaxa, obviamente, as negociações continuam nas várias frentes, do desenvolvimento indústria, fazenda e no Itamaraty, embora tenha havido pouco progresso nessa última semana. Eu acabei de falar com gente aqui do Ministério do Desenvolvimento e Indústria, não houve reunião desde o anúncio de que a tarifa entraria em vigor hoje, da lista de exceções, não houve mais nenhuma reunião de Geraldo Alckmin com a sua contraparte americana. É esperada para esta semana ainda uma reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o secretário de Tesouro, Scott Bessent, que é muito próximo a Trump e o principal negociador, um dos principais nessa questão de tarifas. A intenção é reduzir a taxa ou excluir mais setores. Enquanto isso não acontece, a prioridade é socorrer os afetados e vulneráveis, como os produtos perecíveis, açaí, mel, frutas, pescado, pequenos e médios produtores, cooperativas, os grandes também, produtores que teriam mais dificuldade em encontrar novos mercados, novos compradores. Haddad, Alckmin e Lula se reuniram no final da tarde de ontem para debater as medidas e anunciá-las, pelo que eu apurei agora de manhã, não hoje, nos próximos dias, mas ainda há estudos de impacto no comércio exterior, os principais segmentos afetados, isso ainda está em estudo. Então, portanto, esse anúncio deve ser feito nos próximos dias. Linhas de crédito subsidiadas, programas de manutenção de emprego e compras governamentais fazem parte do cardápio. Algumas commodities, como café e carne, teriam mais facilidade de serem redirecionadas na leitura do Fernando Haddad. Mesmo assim, segundo especialistas do setor, o impacto é considerável. No caso da carne bovina, por exemplo, o prejuízo é superior a US$1 bilhão. Sempre há a alternativa de deixar o boi no pasto e retardar o abate, enquanto procuram outros mercados. Os Estados Unidos precisam de carne importada para suprir a sua indústria. Se encontrarem outro fornecedor, algum outro lugar do mundo ficará desassistido e aí abre a oportunidade para o Brasil. Mas isso tudo leva tempo, não é assim como num passe de mágica. Já economistas da Secafé acham muito difícil achar no curto prazo consumidores para 8 milhões de sacas de café consumidos pelos Estados Unidos. O mercado asiático está crescendo, é verdade, puxado pela China, ao ritmo de 2,3% ao ano. Mas Vietnã produz café, por exemplo, assim como a Indonésia. Eles não precisam do Brasil. Não é do dia para a noite que chineses vão deixar de beber chá, que é uma cultura milenar. Prova disso é que a maior rede de cafeterias da China vai comprar, segundo eu apurei, 240 mil toneladas de café ao longo dos próximos 5 anos. Sabe o que isso representa? Metade da venda para os americanos em apenas um ano. Então, em 5 anos, eles vão consumir metade do que o Brasil vende para os americanos em um ano. Enquanto isso, no Congresso, o tumulto pós-prisão domiciliar de Bolsonaro é absoluto, que dá a temperatura do que está por vir no ano eleitoral. Deputados e senadores da oposição obstruíram os trabalhos, ocuparam a mesa diretora e transformaram o plenário em um circo. Sequestraram mesmo a pauta legislativa. O vice-líder do governo na Câmara, Rogério Correia, me definiu como invasão e disse que amanhã, ou seja, hoje, Hugo Mota volta ao legislativo e põe ordem na casa. No plano de paz, veja a ironia contida aqui, porque não tem paz nenhuma nisso, nenhuma pacificação, apresentado ontem pela oposição, constam a aprovação da anistia, é o que eles pedem, aprovação da anistia para Bolsonaro e para os outros réus do 8 de janeiro, impeachment de Alexandre de Moraes e fim do foro privilegiado. Nada disso tem chance de passar, viu? Interlocutores de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos me disseram que o pleito junto à Casa Branca é que não haja aumento de tarifa e, neste momento, ele escreveu em letras garrafais, sanções a outros ministros. Na visão da dupla, Eduardo e Paulo Figueiredo, ainda é hora de conversar, mas agora de uma posição de força. A expectativa é pressionar os presidentes da Câmara e do Senado com ameaça de sanções, como a que sofreu Alexandre de Moraes. Ameaça
em grau máximo. É chantagem que se chama. Gente, vamos ouvir. Eu quero mostrar para vocês a cena grotesca de ontem, que foi esse sequestro da pauta legislativa com deputados da oposição com a boca, olhos, ouvidos tampados por esparadrapos. Veja a baderna. Essa aqui é a cena, né? E depois a confusão, a gritaria. Isso se deu no Senado e na Câmara, nas duas casas, viu? No plenário das duas casas. Tem um som aí para a gente colocar? Eu não bato em velho, pelo amor de Deus. Você não bate em velho, não para. Coisa ruim, bandido. Você também, ô bandido, sai daí. Você não bate sem ficar, não? Eu gosto que pode voltar, gente, pode voltar. Pode voltar, né, os enfrentamentos aí dos parlamentares. E aí depois, no final da noite, começo da noite, né, vieram notas de Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Hugo Mota nem estava aqui. O Davi Alcolumbre não estava no plenário e o Hugo Mota estava na Paraíba. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão? Primeiro, essa de Davi Alcolumbre. O parlamento tem obrigações com o país na apreciação de matérias essenciais ao povo. A ocupação das mesas diretoras que inviabiliza seu funcionamento constitui exercício arbitrário das próprias razões. Faz, portanto, um chamado à serenidade, ao espírito de cooperação, e ele fala que vai realizar uma reunião de líderes para que o bom senso prevaleça. Em seguida, quase simultaneamente, houve a divulgação da nota de Hugo Mota, que tinha uma viagem hoje para o Ceará também, e estender da Paraíba para o Ceará, mas acabou cancelando essa segunda parte da viagem e retornou a Brasília ontem à noite. Acompanha a situação em Brasília desde as primeiras horas, inclusive o que vem acontecendo agora à tarde no plenário. Determinei o encerramento da sessão do dia de hoje. Amanhã chamarei uma reunião de líderes para tratar da pauta. O parlamento deve ser ponte de entendimento. Eu vou chamar um rápido intervalo para quem nos acompanha na televisão, mas é rapidinho, já tem o professor Flávio Ataliba, da FGV, que vai nos explicar o impacto regional do tarifaço, já com a lista de exceções, de exclusões. Fiquem aí. E quem está conosco no YouTube continua para ver o que foi dito ontem numa reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, conhecido como Conselhão. Lula, Alckmin e Haddad falaram. Nós selecionamos trechinhos curtos. Vamos ouvir. Eu vou ligar para o Trump para conversar, Ladão, porque ele não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Vou ter a gentileza de ligar. Nós temos condição e queremos fazer parcerias com todos os países, o que inclui os Estados Unidos da América. Nós queremos fazer parcerias. Não é só com a China, é com a Europa. O presidente tem dedicado grande parte da sua agenda ao acordo União Europeia-Mercosul. Nós não estamos olhando só para a Ásia, nem só para os BRICS. Nós estamos olhando para o mundo todo, porque o Brasil não cabe no quintal de ninguém. O Brasil é grande demais para ser colônia, satélite de quem quer que seja. Mas ficaram mais de 35% nessa injustificada tarifa de 10% mais 40%. E a orientação do presidente Lula tem sido negociação, diálogo, e nós vamos trabalhar para reverter esse processo. E, além disso, apoiar as empresas, apoiar o emprego e apoiar o setor produtivo e abrir mercado. É isso, vamos dar uma acompanhada nas bolsas, porque essas medidas para socorrer o setor produtivo devem ser anunciadas nos próximos dias. Houve reunião ontem, eles estão estudando, então tem medida para assegurar um emprego, tem medida para garantir linha de crédito, capital de giro para as empresas. São principalmente medidas nesses dois âmbitos, né, para socorrer os empresários e para socorrer os trabalhadores com baixo impacto fiscal, segundo as autoridades econômicas. Todo mundo na Ásia no azul. Hoje as bolsas Tóquio, Hong Kong e Xangai subiram. Vamos passar rapidamente pela Europa, lembrando que amanhã, que é o dia D de tarifaço para o resto do mundo, a Europa está mais tranquila, porque já fechou seu acordo comercial, não foi o que eles sonhavam, mas pelo menos eles têm um horizonte de previsibilidade e isso sempre agrada o investidor. Paris sobe 0,22, Londres 0,27, Frankfurt 0,08 e Madrid 0,73. Vamos dar uma olhada em como fecharam as bolsas americanas ontem. Olha só, elas caíram
0,49, todas, né? S&P 500, Dow Jones 0,14, 0,65. Veio um dado fraco da atividade econômica, o índice ISM de serviços, que nos Estados Unidos, como aqui, os serviços representam cerca de 70% da economia. Veio um dado abaixo do esperado, aliás, muito próximo à zona ali, muito próximo aos 50 pontos, que é o que separa uma zona de atividade crescente, que indica crescimento, e a zona de retração, que é abaixo dos 50. Como ficou em 50,1, os investidores já ficaram assustados. Semana passada saiu aquele relatório de emprego, na sexta-feira, o payroll, indicando também que houve uma geração muito menor de postos de trabalho nos últimos 3 meses do que imaginavam os investidores. Portanto, esse grau de preocupação no mercado americano. E, por último, na Bolsa Brasileira, se bem que hoje os futuros de Nova York já estão subindo. Acabei de dar uma olhada aqui no Wall Street Journal. O dólar... O pessoal da TV voltou para acompanhar a última tela aqui de dólar e bolsa com a gente no Brasil. Dólar praticamente estável, 5,50, e bolsa subiu um pouquinho, 0,14 aos 133 mil pontos. Apesar da prisão domiciliar do Planalto e do cenário muito conturbado na política, o mercado passou relativamente incólume, de olho nas negociações comerciais. Não veio nada dos Estados Unidos, mas nenhuma reprimenda, né, depois da prisão domiciliar. O investidor está trabalhando assim, vivendo um dia de cada vez. Antes de chamar o Flávio Ataliba, que é professor da FGV IBRE, a FGV fez ele é economista, né, pesquisador da FGV IBRE, fez uma pesquisa muito interessante sobre como o impacto se dá de formas diferentes dependendo da região do país. Eles dividiram o mapa do Brasil, o norte tem risco alto. Veja que o Tocantins está pintado de verde escuro, mas deveria ser verde mais claro, né? Faz parte da região norte do país, houve um erro, mas só corrigindo, fazendo essa ressalva. Então, o norte tem risco alto, o risco socioeconômico por região, é o título, né, desse mapa. Então, risco alto, norte, nordeste, risco alto e muito alto. Veja que são as regiões mais pobres do país e também as mais suscetíveis aos impactos do tarifaço. A gente vai explicar o porquê disso. Centro-oeste tem risco baixo, é onde está o coração do agro. Eles têm uma pauta mais diversificada, exportam para mais países, principalmente a China, não ficam tão vulneráveis ao tarifaço americano. Sudeste, risco baixo a médio, e sul, risco médio. Isso também depende da lista de exceções. E aí tem uma outra tela que a gente separou também por vulnerabilidade regional ao tarifaço. Olha, Sudeste, grau de exposição, isso já considerando o cenário com as exceções, né? Grau de exposição às exportações para os Estados Unidos. O Sudeste tem uma exposição muito alta, mas o valor adicionado das exportações é alto, porque tem manufaturas, tem petróleo, mas, em compensação, o impacto estimado do tarifaço é leve a moderado. No Sul, que tem um grau de exposição moderado, o impacto é forte. A gente vai entender por que disso. O Nordeste tem uma alta exposição às exportações americanas e o impacto estimado do tarifaço muito leve. Centro-Oeste, impacto estimado, né, de baixo, porque é principalmente agro, e Norte moderada, leve a moderado, impacto estimado